Salve, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Pode ser mais forte, né? O frio vai correr de você agora. Salve, amada e a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, pastor, agora de tarde me pegou um pouco de surpresa, né? Mas o Senhor nunca é pego de surpresa. Eu creio que Deus preparou esse tempo para nós estarmos compartilhando a palavra de Deus, compartilhando experiências, mas principalmente honrar e glorificar o nome do Senhor, porque é Ele quem opera tanto o querer quanto o efetuar. Deus, Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Deus, Ele tem algo a continuar fazendo dentro dos nossos corações, porque se você está aqui suportando esse tempo um pouco frio, é porque o Espírito Santo de Deus está aquecendo o seu coração e Ele tem algo a fazer na sua vida nessa noite. Eu gostaria de compartilhar um breve texto com os irmãos. E juntamente com esse texto tem um pequeno testemunho a contar. No capítulo 22 de Apocalipse, no verso 12, gostaria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura. Apocalipse 22, verso 12. A despeito daquilo que o seu corpo esteja sentindo agora, irmãos, entenda uma coisa: Deus, Ele age no seu espírito. O seu espírito está sendo aquecido pelo poder de Deus essa noite. Independente da forma que você chegou aqui, creia que todas as circunstâncias obedecem à voz do Deus Todo-Poderoso. Independente do estado que você esteja, independente do estado que a sua família se encontra, das condições que você enfrentou para chegar até aqui, Deus, Ele é poderoso. Ele tem todo o poder, tem toda a autoridade. Independente do que as circunstâncias estão dizendo para você, até mesmo se o inferno se levantou contra você, entenda, o inferno obedece à voz do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Senhor, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos por essa preciosa oportunidade que temos, ó Deus, de partilhar a palavra do Senhor. Deus, o Senhor está nesse lugar, e cremos, ó Deus, que o Teu Espírito já está pairando sobre os nossos corações, e ao som da voz do Senhor, almas vão se render a Ti nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, usa esse Teu servo, Senhor, como vaso de barro, ó Deus, nas mãos do oleiro, Senhor. Faz o que o Senhor quiser, Pai, nos nossos corações. Molda, remolda, quebra, faz de novo aquilo que está, ó Deus, à Tua disposição, aquilo que está no Teu coração. Começa a fazer agora, Senhor. Independente da condição em que chegamos aqui, ó Deus, o Senhor consegue, ó Deus, transformar-nos de dentro para fora, a tal ponto de sermos transformados e sairmos daqui totalmente transformados da forma como chegamos. Nós cremos que o Senhor está aqui, porque antes de nós chegarmos nessa praça, o Senhor já estava preparando toda a ambiência desse lugar. E nós te louvamos, ó Deus, e queremos ouvir apenas a voz do Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa palavra, ela é uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio Jesus vai dizer: vão passar céus e terras, mas a minha palavra não passará. Jesus, Ele revela para nós: eis que vem sem demora. Nós gostamos de promessas. Desde quando nós éramos crianças até a maioridade, quando fala em promessas, nós gostamos. Estamos agora num período eleitoral, onde as promessas estão sendo proclamadas, onde as promessas estão sendo feitas. Muitas delas não vão se cumprir, mas nós gostamos. E desde quando existe ser humano, o ser humano é apegado a essa ideia de promessas. Se você bem sabe, junto comigo, o primeiro casal, Adão e Eva, eles ouviram uma promessa. O próprio diabo chegou para eles, uma forma mentirosa, que é isso que o pecado faz. Ele começa com uma forma atrativa, ele começa de uma forma a acalorar o seu coração mediante uma promessa que parece boa. E o diabo chega para aquela mulher e começa um diálogo com ela, aparentemente nada errado. E ele oferece o fruto que Deus tinha ordenado para que eles não comessem.
E a sugestão dele foi: se vocês comerem desse fruto, até o próprio Deus sabe que vocês serão igual a ele. Uma promessa. Só que toda promessa, ela tem as suas consequências, seja ela boa ou ruim. E muitas vezes nós, por não pensarmos naquilo que é declarado sobre nós agimos e muitas vezes nos arrependemos das nossas decisões. Imagina você agora num caso como aquele. Será que você também seria ludibriado? Será que você também seria enganado? Hoje nós temos a história para dizer para nós o que aconteceu, mas até hoje as promessas continuam sendo feitas para nós e a gente continua caindo. Até hoje o inimigo ele continua preparando o cenário e mostrando para você que o pecado é prazeroso, que o pecado é apetitoso, que não tem problema naquilo que muitas vezes as pessoas lá fora veem como problema. O diabo ele é perfeccionista para pintar um cenário e mostrar para uma pessoa que ela pode começar com um gole de bebida alcoólica e que aquilo está tudo certo. O diabo é especialista para mostrar para uma pessoa que ela pode usar o seu primeiro pino de cocaína, que ela vai ter segurança para que um dia que ela quiser sair, ela consegue sair. O diabo ele consegue enganar as pessoas de uma forma que muitas vezes eu e você não conseguimos compreender se nós não tivermos uma percepção, ou melhor, se nós não tivermos a mente de Cristo. É por isso que eu e você precisamos entender o que Cristo quer fazer na nossa vida. Se nós vamos continuar sendo enganados. E eu estou falando de promessas porque hoje eu tenho 33 anos, estou perto de fazer 34. Mas quando eu tinha os meus 17 anos, eu recebi uma promessa. Eu recebi uma promessa de que eu poderia sair, eu poderia beber, eu poderia curtir uma noite sem problema algum. Uma promessa que aqueceu meu coração, e eu na plena juventude, aquilo mexeu tanto comigo que em momento algum eu vi problema. É assim que acontece. Muitas vezes a gente é pego de surpresa por promessas, como diz a palavra do Senhor: há caminhos que ao homem parece direito, mas no fim conduz à morte. Mas a gente não quer saber do fim, a gente quer saber do presente. É por isso que muitas vezes você e eu tomamos decisões sem pensar no futuro e acabamos pagando por aquilo que nós fazemos hoje. E com aproximadamente 18 anos, eu comecei a ter a minha liberdade. Uma das coisas que o inimigo me ofereceu foi a independência. A independência, ela aquece o coração do jovem, porque eu não queria viver debaixo do controle da minha mãe. Tinha perdido meu pai com 11 anos num acidente trágico, foi atropelado, e minha mãe com muito custo me ajudando, me levando à igreja. Mas os prazeres do mundo me encantavam tanto que as promessas que o mundo fazia para mim aqueciam o meu coração. E muitas vezes quando a gente fala que o pecado é ruim, as pessoas que estão no pecado não entendem isso. É porque o pecado, quando você menos espera, ele mostra para você a sua carranca. Mas o pecado, antes de ser consumado, ele começa com a cobiça. E os meus olhos cobiçavam os prazeres do mundo. O inimigo sorrateiramente foi me fazendo promessas e promessas, ao ponto que depois, com aproximadamente 20 e poucos anos, 21 para 22 anos, depois de eu ver que a bebida já não tinha problema algum, depois de eu ver que o prazer da bebida já estava tomando todo o meu ser, então, por que não usar o primeiro pino de cocaína? Por que não controlar o álcool no meu sangue com um pino de cocaína? Foi isso que falaram para mim: se você usar a primeira vez, toda essa embriaguez que você está sentindo vai passar. E aquele primeiro momento para mim foi tudo maravilhoso, porque realmente passou. Mas até 2020 eu lutei contra isso,
Porque quando essas promessas vêm, elas vêm te mostrando o que é bom inicialmente, mas ninguém fala para você como que você sai de uma situação dessa. Nós gostamos de promessa. E nos primeiros anos e nos primeiros meses aquilo foi prazeroso. Aonde eu ia eu era bem chegado, aonde eu ia eu era bem visto. As pessoas gostavam mais de mim porque eu fazia isso. Eu não estou enfeitando para você uma história, irmão, estou falando a verdade. A pessoa, quando ela está no pecado, parece que tudo dá certo. O homem solteiro tem as melhores mulheres, a mulher solteira tem os melhores homens, as melhores companhias. Dinheiro difícil faltar, porque as amizades são inúmeras. Mas a Bíblia é clara em dizer que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é morte. E muitas vezes é isso que o inimigo faz. As promessas que ele vai te contando, as histórias que ele vai te contando, os fantoches que ele vai pintando na sua vida, é só para te ludibriar e para mostrar para você que as promessas do pecado são tão prazerosas que não tem mal algum. E eu quero dizer para você que Jesus tem uma promessa, mas essa promessa dele vai precisar se cumprir, creia você ou não, queira você ou não. Jesus diz na palavra dele: eis que venho sem demora. Se ele falou que vai vir, ele virá. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você: você está preparado para se encontrar com Jesus Cristo? Ou o pecado ele está te oferecendo coisas tão prazerosas que os seus olhos não conseguem enxergar que os sinais que estão acontecendo no mundo todo é um prenúncio da volta de Jesus, porque ele mesmo falou que isso ia acontecer. E durante muitos anos eu lutei contra as drogas, ao ponto de chegar, eu tive a minha independência, fui morar sozinho em São Gonçalo, e lá é tudo mais fácil. Qualquer lugar que você vai, você encontra um lugar vendendo o que você quer. E eu morando sozinho, não tinha ninguém para me impedir. E aquelas promessas de que tudo ia dar certo acaloravam ainda o meu coração, porque eu olhava à minha volta e nada estava dando errado. Morando sozinho, ganhando bem, mas ainda assim vivendo arruinado por dentro. Foi então que numa noite eu resolvi sair com um colega. E na volta para casa eu dei o primeiro princípio de overdose. Até hoje as pessoas falam para mim: você não parece que você vivia dessa forma. Eu falei: Jesus me curou por completo. Jesus me transformou de dentro para fora. E hoje a face que muitas vezes as pessoas vejam em mim não é a minha face, é a face de Deus. E ali naquele primeiro momento, aquela primeira overdose, eu acordei com a voz de uma tia me chamando no portão. Eu estava envolto às fezes, aos vômitos, deitado numa ruína. E o inimigo falou ao meu coração: pode ficar tranquilo que isso um dia vai passar. Eu continuei persistindo com aquela promessa de que em algum momento algo ia dar certo. E continuei. Até que chegou no ano de 2020. E a segunda overdose chegou. E naquele momento Deus enviou pessoas cheias de Deus para cuidar de mim. Mas eu digo a você, irmãos, naquele momento eu fui para o hospital aqui no Sandu da Saldanha Marim, numa cadeira de roda, entrando em estado de convulsão. E cada momento que os meus olhos se fechavam e se abriam, eu pedia perdão ao Senhor. Eu falava: Deus, me perdoa. Eu sabia que naquele exato momento, se Deus me levasse, eu ia direto para o inferno. Mas dentro do meu coração havia muito medo. Naquele momento passou-se um filme na minha cabeça, uma reflexão de que todas as promessas imundas que o mundo me ofereceu só serviam para me levar para esse lugar. Naquele momento foi tudo muito claro. As coisas pareciam que combinavam, até as amizades. Tudo arquitetado pelo inimigo para que eu pudesse chegar naquele estágio. E hoje eu estou aqui para dizer para você que Jesus restaurou a minha vida. Jesus me curou de dentro para fora.
Jesus começou limpando as veias do meu corpo. Jesus começou limpando as minhas ideias. Jesus começou purificando o meu coração. Tudo isso para dizer para mim e para você: eu tenho uma nova promessa. Se o inimigo fez uma promessa de prazeres transitórios, prazeres rápidos, eu tenho uma promessa que vai durar a eternidade. Eu quero dizer para você que se você permitir que eu entre na sua vida, restaure o seu coração, eu vou levar você um dia para morar comigo na eternidade. Eu estou para dizer para você nessa noite que Jesus está falando com você agora. Eis que venho sem demora. E muitas vezes a gente não gosta de demoras na promessa. Quando as pessoas falam conosco sobre promessas, a gente quer que as coisas aconteçam logo. Mas lá em Romanos vai dizer que muitas vezes nós desprezamos a bondade do Senhor, porque é a bondade de Deus que quer nos conduzir ao arrependimento. Independente da idade que você tenha hoje, se você continua vivendo no pecado e está dando certo, não é porque você é bom, não é porque você é boa, não é porque você é uma pessoa extraordinária e sabe burlar os seus erros, é porque Deus está sendo misericordioso com você. Não pense que o pecado tem saída. Sabe onde fica o inferno? O inferno fica exatamente numa vida, no final de uma vida sem Jesus. E o diabo vai enganar você até chegar a esse ponto. Porque a Bíblia diz: se hoje ouvides a minha voz, não endureça o vosso coração. Deus, ele está destruindo barreiras agora dentro do seu coração. Agora você precisa crer. E essa promessa de Jesus, quando ele fala eis que venho sem demora, parece distante essa promessa. Parece que a gente já ouviu essa promessa há muitos anos, e muitos anos atrás a gente sempre escuta a mesma história. Mas eu gostaria de ler para você um relato aqui no livro de Tiago, que diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? E muitas vezes você escuta pessoas falando: esse Jesus que vocês falam, já tem muito tempo que ele falou que ia vir e não veio. Essa é uma das mentiras que o inimigo tenta pregar para você, porque os sinais estão mostrando que Jesus está chegando. Mas pode ter certeza, se ele não chegar no seu tempo, você vai encontrar com ele, porque ninguém é imortal. E aqui continua dizendo: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Tiago está falando que essa vinda de Jesus, ela é real, ela é iminente. Mas ele vai dar um alerta mais profundo para nós. Olha o que diz o verso 8 do capítulo 3 de Tiago. Ele está dizendo: Jesus falou que a promessa é real. Tem pessoas que estão blasfemando, tem pessoas que estão zombando da nossa fé, falando: onde está esse Jesus que há muitos anos atrás falou que vinha e não veio? Olha o alerta que ele dá no verso 8: há todavia uma coisa, amados irmãos, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Irmãos, isso não é escatologia, mas eu gostaria que você fizesse uma conta rápida comigo. Presta atenção nessa conta. Se 1000 anos é como um dia para Deus, se um dia é como 1000 anos, prestem atenção comigo, 1000 anos é como um dia para Deus. Nós estamos no ano de 2024, e nessa contagem de 2024 é quando Jesus subiu aos céus. Jesus nasceu. Quantos anos aproximadamente passaram? Quantos dias aproximadamente passaram? Se um dia é como 1000 anos para Deus, apenas 2 dias. Se um dia é como 1000 anos, nós estamos no ano de 2024, aproximadamente 2 dias Jesus subiu.
a gente poder tentar compreender que o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. Muitas vezes nós negligenciamos essa promessa. Jesus disse: eis que cedo venho, e comigo está o galardão. Se você se render a Cristo nessa noite, você garante a sua entrada na glória. Independente da vida que você levou até agora, independente do que você fez até agora, Jesus é capaz de perdoar todos os seus pecados e entregar um galardão para você na eternidade. Mas se Jesus não voltar agora, pode ter certeza, se Jesus não voltar hoje, em algum momento você vai. Porque uma das dúvidas que Deus deixou para todo ser humano, e essa dúvida, ela te empurra a um lugar de conhecer a Cristo Jesus. Sabe qual é essa dúvida? Nenhum de nós sabe o nosso último dia de vida. Nenhum de nós sabe o nosso último dia de vida. Você faz planos, você sonha, você pode fazer o que você quiser com a sua história, mas hoje pode ser o seu último dia de vida. E essa experiência angustiante é para que você entenda que Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Quem sabe essa noite não é a noite da sua decisão. Quem sabe essa noite não é a noite de você repensar como você tem vivido a sua vida longe de Deus, se afundando nos prazeres do pecado e muitas vezes correndo o risco de que o juízo de Deus chegue até você e você caia direto para o inferno. Porque uma vida sem Jesus é andar por um terreno escorregadio demais, irmão. Uma vida sem Jesus é ter uma incerteza que vai consumindo a sua alma. Porque quando a gente fala de céu e inferno, por mais que você tente fazer como eu, uma cara de paisagem muitas vezes, você não consegue ter certeza. Agora, quem tem Jesus no seu coração, quando uma pessoa pergunta: onde você vai? Eu vou para a glória. Mas por que você sabe que eu vou para a glória? Porque o Filho de Deus habita em mim. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você começa a viver com ações que glorificam a Deus e não para o seu bel prazer. Talvez eu não esteja falando para pessoas aqui sentadas nessas cadeiras. Talvez alguém dentro de alguma casa está me ouvindo. Eu quero dizer para você que, independente das promessas que você recebeu, as palavras do Senhor são fiéis e elas vão se cumprir. Jesus está chegando. Jesus falou que o princípio das dores seriam guerras, rumores de guerras, pessoas maltratando o pai, maltratando o filho, filho maltratando o pai. O amor de quase todos vai se esfriar. É só você ou eu também estou percebendo o que está acontecendo no mundo? Isso tudo é para mostrar que Jesus está voltando. E por que as pessoas que estão em pecado não caem direto numa desgraça do inferno? É por causa da bondade e misericórdia de Deus. Porque Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se arrependam. Eis que venho sem demora. Se a trombeta tocar agora, para e pensa comigo. A Bíblia diz que a última trombeta vai tocar. E quando essa trombeta tocar, o Rei da Glória vai descer. Ele vai arrebatar aquele povo santo. Para aquelas pessoas que não têm o selo do Espírito Santo, será um dia destrutivo e arrasador. E sabe uma das convicções que uma pessoa terá no inferno? Eu garanto que terá. São as oportunidades que teve de se arrepender e não se arrependeu. O inferno não tem liberdade condicional. Uma vez lá é lá para sempre. Existe uma expressão das pessoas que costumam a sair da cadeia, é dizer que cadeia é demorada, mas não é perpétua. O inferno é perpétuo. Mas Jesus hoje está te dando uma chance. Nessa noite Jesus está te dando uma oportunidade. Assim como Ele foi misericordioso comigo, Ele me trouxe aqui para dizer para você que você hoje não caiu numa desgraça maior, porque Ele está cuidando de você. Dá para comparar um amor como esse? Você sabe do que você está passando. Você sabe a desgraça de pecado que você está vivendo. Você sabe como você tem se esbanjado dos prazeres desse mundo, como o diabo tem atacado a sua vida. Você sabe disso. Você pode disfarçar para mim, disfarçar para o pastor, disfarçar para os irmãos, mas você sabe do que você está fazendo e sabe que é errado diante de Deus.
Aí você começa a pensar, mas eu estou fazendo um empreendimento errado e está dando certo. Está dando certo porque a misericórdia de Deus é a causa de você não ser destruído agora. A misericórdia de Deus é algo que não cabe no seu coração, não cabe no seu entendimento. É por isso que Ele está te dando mais um dia de vida. Agora me garanta que você vai acordar amanhã. Me garanta. Diz para mim que você tem certeza que amanhã você levanta. Nós temos visto pessoas de todas as idades partindo, crianças, jovens, adolescentes, de várias formas, doenças, acidentes. E quem sabe hoje Jesus está te dando a última chance. Quem sabe hoje Jesus está te dando a última chance de você fazer a coisa certa, se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Jesus e garantir uma vida próspera na eternidade. Porque a maior e mais prazerosa certeza é ter a convicção de que quando essa promessa for realizada, eis que venho sem demora, você ouvirá de Deus: vinde, benditos de meu Pai. Vinde, benditos de meu Pai. Venham porque eu tenho prazer em vocês, eu conheço vocês. Venham porque eu conheço vocês. Mas haverá um povo a qual Deus virará para esse povo e dirá: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não conheço vocês. Vocês nunca quiseram um relacionamento comigo. Eu tantas vezes chamei vocês para um relacionamento e vocês me rejeitaram. E naquela hora não haverá desculpa, porque quem sabe Deus vai trazer a sua memória esta noite e vai dizer para você: naquela noite aquela igreja estava reunida naquela praça, e naquele dia eu falei que você não me escutou. Jesus vai dizer para nós: vão passar céus e terras, vão passar governos, vão passar autoridades, vão passar todo tipo de reis, vão passar circunstâncias, vão passar tudo, mas a minha palavra vai se cumprir. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Se coloque de pé no seu lugar. Talvez exista uma situação que agora talvez incontrolável para você, mas Jesus é capaz de transformar a sua vida agora. Talvez exista uma situação dentro da sua casa que ainda não foi transformada por causa de uma indefinição sua. Quem sabe essa noite de você entender que esse humilde servo do Senhor usou e abusou da misericórdia. Mas hoje eu estou dizendo para você: se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus, e deixe Jesus começar a mudar o rumo da sua história, a sua casa, a sua família, os seus filhos, os seus familiares. Se existe alguém na sua casa que é dependente químico, se existe alguém na sua família que está vivendo uma desgraça moral, se existe alguém no seu convívio que você quer ajudar essa pessoa e não sabe como, entregue a sua vida a Jesus e deixe Jesus transformar essa pessoa através de você. Por favor, não saia daqui sem tomar essa decisão. Por favor, não saia daqui sem tomar essa decisão. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Eu creio que Deus está falando com você. O seu coração aperta, eu sei disso. Talvez você não tenha coragem de estar aqui no nosso meio, mas Deus está falando com você. É com você que eu estou falando. Deus está falando, é com você que eu estou falando. Deus sabe do que você está vivendo. E esse pecado ele vai te levar para o inferno se você não se arrepender. Desculpe te falar isso, mas a realidade é essa. No mundo onde as pessoas gostam de ludibriar, gostam de brincar com nossos sentimentos, no mundo onde as pessoas gostam de mexer com o nosso ego, nos enganando, eu preciso falar para você: o pecado vai te levar para o inferno. Somente a graça de Jesus é capaz de perdoar os seus pecados, de tal forma te purificar e garantir uma morada eterna para você. Eu gostaria de chamar o pastor para estar fazendo essa oração final. Que Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus. Deus está falando com você. Tomar uma decisão à luz
luz do testemunho do nosso irmão Guilherme. Se você quer entregar sua vida a Jesus, pedir para o Guilherme ficar aqui. Venha você, fique junto com o Guilherme, nós vamos fazer uma oração por você. Você quer entregar sua vida a Jesus, ser liberto? Quer ser liberto? Sai de onde você estiver aqui, fique aqui junto do Guilherme aqui. Nós vamos orar por você agora. Glória a Deus. A vontade de Deus é perfeita, Ele quer te abençoar, quer curar você, Glória a Deus, Jesus. quer libertar você. Aleluia. Então você diga, eu não quero sair daqui não, eu quero ficar aqui mesmo. Porque Deus conhece o coração e sabe o que está acontecendo dentro de mim. Deus sabe o que está acontecendo dentro do seu coração, sabe? Mas Ele disse, se você o confessar diante dos homens, Ele vai confessar você diante do Pai. Se você se envergonhar dele diante dos homens, Ele vai se envergonhar de você diante do Pai. Será que há alguém aqui que quer assumir uma posição com Jesus e vir aqui orar com o Guilherme? Ele acabou de ser o instrumento de Deus para dizer para você que Deus teve compaixão e misericórdia e mudou a vida dele. Como mudou a vida dele, mudou a vida de muitos aqui, quer mudar a sua. Sai do seu lugar. Deus, louvado seja o nome do Senhor. É uma decisão corajosa, uma decisão de fé. Deus está tocando, vem. Deus está dizendo para vir, vem. Deus está chamando amorosamente você. Ele não está te obrigando, Ele está te chamando, te convidando. Quando você ouve a voz de Deus, você tem que dar uma resposta para Ele. E a resposta é sim ou não. Se você rejeita, você está dizendo, Deus, hoje não, agora não. E Ele diz, eu dei a oportunidade, você está deixando ela passar. Mas se você tem desejo no seu coração de ter uma experiência com Jesus, não importa a idade, como é que vão pensar de mim? Pense o que quiserem de você, porque você precisa ser aprovado por Deus, porque homem nenhum vai tirar você da sua sentença de morte eterna. Homem nenhum, só Jesus. Então saia daí e ore aqui com o Guilherme. Ele estava aqui dando testemunho dele, para que você volte para casa diferente. Talvez você seja um jovem, um adolescente, um homem, um senhor, uma senhora. Alguns estão aqui na frente, você não veio, mas está com vontade de vir. Satanás está prendendo você, está mentindo, enganando você com promessa, e não vai acontecer nada com você, e vai dar tudo certo. Tenha coragem, tenha fé, rompa com Satanás e com tudo. Deixa Jesus dirigir a sua vida. Você vai ver como vai ficar maravilhosa a sua vida. O que você não conhece, você vai experimentar. Nós vamos orar. Mais alguém quer vir? Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela bênção desta noite. Nós te louvamos pela tua presença aqui conosco. O Senhor está aqui. E o Espírito Santo de Deus está movendo o coração das pessoas, de todos nós. E algo tremendo, ó Deus, que está acontecendo no coração das pessoas, porque Deus está falando. E eu creio, Pai, que nessa noite algumas pessoas estão decidindo no seu coração sair desse caminho do pecado, arrepender-se dele e viver na desobediência, na rejeição, na rebelião, sair desse caminho da morte, entregar sua vida a Jesus Cristo, recebendo no seu coração com alegria, como Salvador, como Senhor da sua vida. E essas pessoas, Pai, que estão tomando essa decisão,
mesmo em casa, mesmo aí na cama, mesmo nesse sofá que você está. Deus conhece o seu coração e sabe que você está tomando essa decisão. Não olhe para trás, não olhe para os amigos, siga com Jesus, porque Ele vai te dar a direção segura para você andar, vai dizer o que você fazer, porque Ele hoje está tomando o seu coração, perdoando o seu pecado e mudando a sua história. Essa enfermidade que é fruto do pecado vai embora. Embora agora, em nome do Senhor Jesus. Essa depressão, de culpa do pecado, de assassinato, de aborto, de morte, de abuso sexual, de algumas coisas que ninguém sabe, mas Deus sabe. Jesus está perdoando você, libertando você dessa depressão, dessa culpa, desse caminho de morte, para te dar um caminho de vida, de alegria, de liberdade, de gozo espiritual. Louvado seja, Pai, o teu nome, pela obra do Espírito Santo em cada coração, em cada família, em cada casa, sobre nós nessa praça. Abençoe, Deus, esse lugar, e que muitas vidas, a partir de hoje, busquem, ó Deus, andar com Jesus, conhecer a tua palavra. E se quiserem estar ali conosco na Igreja Batista Sião, nós vamos acolhê-los de braços abertos, vamos ajudá-los ao crescimento espiritual, vamos estar junto à palavra, vamos orar junto e vamos ver o Senhor fazer uma grande mudança nessa vida, porque Jesus transforma. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome. É a nossa oração, agradecida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém.